Walderson, como surgiu o costume de comer peixe nessa época? Bom, peixe é um alimento que já está na história da humanidade, eu acho que desde o início, Joyce, porque talvez seja aquilo que seja mais próximo e mais fácil do ser humano colher. Então a gente vê pelos próprios registros bíblicos que toda a comunidade hebraica na época consumia muito peixe. A gente vai ver em João, em Lucas. Ô Fábio, você vai apresentar aqui uma receita, a gente vai soltar as imagens enquanto fala, você está falando do filé de linguado grelhado à la Boheme. É uma receita que quem está em casa pode acompanhar e pode fazer amanhã, porque tem pessoas que têm dificuldade de preparar, fazer um peixe, né? Sim, com certeza. É uma receita fácil, autoral da casa. A gente não é uma sumidade, eu acho que não está cheio de sumidades. Vamos aqui fazer um prato de um cozinheiro para um amigo. Fácil de se fazer. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoni. Seguidor de Oeste, seja muito bem-vindo. Sexta-feira Santa e a tradição de comer peixe. Walderson de Souza, meu parceiro de sextas-feiras, mas hoje é quinta e as pessoas já vão entender o porquê. Pois é, minha parceira querida, isso vai dar uma confusão. Mas olha, não é que hoje é sexta-feira, hoje é quinta-feira e hoje nós vamos falar de algo muito importante porque traz prosperidade, traz boa saúde e é muito simples. Então, fica com a gente. Fábio Leles, da Tratoria Leles, é um prazer recebê-lo, Fábio. Eu que agradeço o convite e vim no dia certo, falo de prosperidade. Estou no dia certo. Isso aí. É isso aí. Para os católicos, o consumo de peixe na Sexta-feira Santa é um costume, uma forma de jejum e abstinência de carne vermelha. Ô Walderson, como surgiu o costume de comer peixe nessa época? Bom, peixe é um alimento que já está na história da humanidade, eu acho que desde o início, Joyce, porque talvez seja aquilo que seja mais próximo e mais fácil do ser humano colher. Então a gente vê pelos próprios registros bíblicos que toda a comunidade hebraica na época consumia muito peixe. A gente vai ver em João, em Lucas, detalhes da vida de Cristo que a gente acha até gozado, né? Cristo assando peixe, Cristo fazendo um churrasquinho de peixe para servir para seus discípulos. E foi isso que ele fez numa quinta-feira. E essa tradição continuou. Às vezes mais, às vezes menos. O Fábio, como que é o consumo do peixe aí nessa época do ano, em especial na Sexta-feira Santa no restaurante? Já a partir da quaresma, né, pós-carnaval, já diminui muito o consumo de carne. As pessoas já começam a diminuir bastante, até chegar na Sexta-feira Santa, enquanto realmente não comem. Principalmente, como você mesmo disse, todos que são católicos. Mas se tornou uma tradição que até quem não é seguidor católico, mas tem uma família, um familiar, um avô, nesse dia especial eles não pedem. Existe, naquele contexto de amizade do restaurante, pergunta às vezes, pessoal, você é católico, fervoroso? Não, mas minha avó não come, minha mãe não come, então hoje eu também não vou comer em respeito. Você vê, né, aquilo que a gente fala aqui é uma tradição, um costume passado de geração a geração, e as pessoas às vezes nem sabem o porquê, é uma questão de respeito mesmo. E qual que é o motivo, Walderson, dessa abstinência da carne vermelha? Bom, desde o início já dizia que os animais de sangue quente deveriam ser tratados de uma outra maneira. Que a humanidade não deveria consumi-los. E por que a abstinência? Né? Porque nesse período quaresmal, a igreja já dizia, desde lá do tempo da igreja primitiva, século I, II, tal, depois de Cristo, que você tinha que fazer algum tipo de sacrifício. E o sacrifício que era mais óbvio naquela época era você se abster de comer alguma coisa. Então, não comia carne durante toda a quaresma, como bem disse o Fábio. Hoje ficou mais a quarta e a sexta-feira. E hoje em dia já ficou até só a Sexta-feira Santa mesmo. Com a ressalva que você pode até substituir isso por atos sociais, por caridade, mas a tradição diz que não deve comer carne de animal de sangue quente. Então isso é muito importante porque abstinha, não comia para preparar o corpo para a Páscoa, que acontece 3 dias depois. Ô Fábio, você vai apresentar aqui uma receita, a gente vai soltar as imagens enquanto fala, você está falando do filé de linguado grelhado à la Boheme. É uma receita que quem está em casa pode acompanhar e pode fazer amanhã, porque tem pessoas que têm dificuldade de preparar, fazer um peixe, né? Sim, com certeza. É uma receita fácil, autoral da casa.
A gente não é uma sumidade, eu acho que não está cheio de sumidades. Vamos aqui fazer um prato de um cozinheiro para um amigo. Fácil de se fazer. Vai ser feito o linguado à la bohème, porém, você pode fazer uma badeja, você pode fazer uma pescada se você gostar. A forma de preparo inicialmente, que ele é grelhado, ele é igual para todos. Então, é farinha de trigo, passou na farinha de trigo, colocou no azeite e grelhou. Perfeito? Depois você vai fazer o molho, que ele é a base de creme de leite, com leite, manteiga, vai precisar de espinafre já cozido, picadinho, catupiry. Daí você vai juntar todos esses ingredientes, vai gratinar ele no forno com queijo parmesão e está prontinho, feito maravilhoso. O segredo está no molho aí, então, né? O segredo está no molho. E a dica, e a maior, digamos assim, prestatividade desse programa hoje, vai ser dizer o seguinte: esse molho pode ser usado com vários tipos de carne depois da Páscoa. Inclusive no domingo de Páscoa, para quem quiser comer carne, voltar a comer carne. Olha, para outros peixes também, para carnes. E é interessante o queijo com o peixe, né? Uma combinação, porque às vezes as pessoas não gostam muito do sabor forte, às vezes, do peixe. E o queijo deve roubar um pouquinho. Ele rouba não só o sabor, ele acrescenta no sabor, mas ele tira aquele cheiro de peixe que muitas pessoas não gostam, né? São meio intrigadas com ele. Nossa, o cheiro de peixe é muito forte, não, corta. Porque o problema é o cheiro, não é nem o gosto, né? Quando você se alimenta, né, Joyce, não é apenas o paladar, o olhar, o olfato, tudo isso está participando. Agora, é curioso, né? Se você não gosta de peixe, do cheiro do peixe, como que você consome o peixe? Agora, eu achei muito interessante, porque, voltando à receita, ela lembra um pouco o molho florentino, né, que vai com... A receita a base da cozinha italiana são 3 molhos, né, na realidade. É o molho napolitana, o molho branco, que é o bechamel, tá, e o molho ao sugo. A partir desse tem todas umas outras séries de molhos que vão surgindo, mas esses são as mães, né? Então, muitas vezes as pessoas falam assim: nossa, esse molho parece com aquele, que parece com aquele. E sim, parece, porque eles saíram dessas 3 raízes. Que interessante. É isso aí, é isso aí. Muito legal, muito legal. Eu acho interessante, Joyce, porque ele disse linguado, né? Linguado é um peixe que tem muito a ver com a própria história da Semana Santa. Porque a gente acha que é um peixe apenas brasileiro, mas não é, tem em vários lugares do planeta. E é curioso porque ele é um sole, né? É uma sola, e ele tem olhos só de um lado do corpo, porque tem uma lenda muito interessante a respeito desse olhar junto com a Mãe de Deus. Muito interessante. Que legal. O Walderson, a Sexta-feira Santa, também é chamada de Sexta da Paixão, marca a crucifixão de Jesus Cristo, né? Um dia de silêncio, um dia de reflexão. É um dia muito de recolhimento. Tanto é, Joyce, que tem uma coisa extremamente curiosa. Todo mundo sabe, mas não custa a gente falar. É o único dia do ano que não se celebra a missa. Então é curioso porque os próprios grupos ocultistas, ditos mais esotéricos, eles falam que é uma sexta-feira maior, porque como não foi celebrada a missa, então é como se os portais ficassem todos abertos e você tivesse uma possibilidade de você realizar altas magias, altos encantamentos. Fique com a gente, nós vamos a um rápido intervalo, já voltamos. Agora vamos mostrar o novo vídeo da nossa campanha, mas olha só, já vou avisando, é um vídeo forte e impactante, que escancara uma realidade que poucos têm coragem de enfrentar. Veja o vídeo e entenda por que é tão importante assinar a Oeste, para que possamos continuar esse trabalho. 8 de janeiro de 2023. Clérisson da Cunha, conhecido como Clesão, foi preso durante atos de protesto em Brasília, promovidos por brasileiros inconformados com o desfecho da eleição presidencial. Durante meses, laudos médicos enviados ao STF pelo advogado de Clesão alertaram o ministro Alexandre de Moraes para os graves problemas de saúde do prisioneiro. O magistrado nem sequer apreciou o parecer da Procuradoria-Geral da República, que pediu a liberdade condicional do enfermo para permitir-lhe que recebesse em casa tratamento médico adequado. Em 20 de novembro de 2023, Clérisson da Cunha morreu na penitenciária da Papuda. Explicação oficial: fora vítima de um mal súbito. Alguns meios de comunicação esconderam a notícia em cantos de página. Os demais ignoraram o assunto.
Para quem tenta saber o que acontece recorrendo ao jornalismo estatizado, Clesão não morreu. Pior, nunca existiu. A Oeste contou a verdade na reportagem de capa. Oeste, independente, essencial. O Brasil real está aqui. Para assinar, acesse revistaoeste.com/assine ou leia o QR Code no canto da tela. Se preferir falar diretamente com a nossa equipe, entre em contato pelo número de WhatsApp DDD 11 942399799. Heloísa, quando vem para a escola, é uma alegria. Quando a criança ela resplandece nela esse desejo de ir longe no estudo, é porque o apoio pedagógico da escola é muito bom. Hoje eu sonho e sei que pode virar realidade. A Escola Professora Olindina Roriz Dantas é um projeto criado pela Agrodan, a maior produtora e exportadora de mangas do Brasil. Doce, sem fiapos, muito valorizada na Europa, está na hora de o brasileiro conhecer essa delícia. Kate, a manga para comer de colher. Da Agrodan para você, qualidade e sabor inigualáveis. Compre Kate, a manga para comer de colher e ajude uma criança. É o agro transformando vidas. Agora, Fábio, voltando a falar da receita, você já disse aqui que esse molho pode ser feito até inclusive com carnes. Então, peixes pode ser qualquer tipo de peixe, né? Não, na realidade não pode ser peixe cozido. Todos os peixes grelhados, você pode fazer ele. Cozido não pode, porque ele não vai cair bem, por causa que você já vai ter usado outros temperos para fazer ele depois. Mas sendo grelhado, você pode fazer todos eles. E a carne também grelhada? O mesmo princípio, o mesmo princípio. Sendo ela grelhada, você pode usar o molho. Mas ninguém vai fazer carne. Não, vai fazer o peixe, mas no domingo pode fazer a carne, se gostar do molho. Tá bom. Não, uma coisa que acontece muito no restaurante, e daí tem a ver também com a passagem de Cristo, por conta da tradição judaica, come-se muito cabrito no domingo de Páscoa. Muito bacalhau, né, que é muito tradicional, Verdade. e muito cabrito. E teria que ser o cordeiro também, né? O carneiro, mas já é mais difícil da gente aqui encontrar. Isso. Agora, uma perna de cabrito tem seu lugar. É né? verdade. Tem é seu verdade. lugar. É isso aí, o Walderson, então, a gente está falando aqui da sexta que antecede o domingo de Páscoa, o dia da ressurreição de Jesus. Diferentemente do Natal, que o Natal é mais festivo, a Páscoa é mais uma data, assim, de recolhimento, como você já colocou, né? É, porque no fundo, Joyce, a ideia é de você se renovar. É curioso, porque para nós aqui brasileiros, talvez essa época do ano não mexa tanto, porque as nossas estações são muito parecidas, né? Só tem mais calor ou menos calor. Agora, na Europa, ou nas latitudes mais extremas, realmente você está terminando um período de muito frio, de muita neve, de dias muito cinzentos, e começa a primavera. E é a primeira grande festa depois da primavera. Então é um momento que você está como que brotando para a vida, renascendo para a vida. Então é interessante porque esse período pascal, ele mexe exatamente com essa reflexão interna para você, no domingo, quando for renascer, renascer como um ser humano melhor. Pelo menos é isso que a gente espera, né? Ô, Fábio, além do peixe na sexta-feira, a massa também é uma boa pedida, né? E a massa é uma coisa também mais fácil de fazer, né? É uma ótima pedida, a gente também comentou nos bastidores falando que para as pessoas que tem a ver muitas vezes ligado a esse clima pascal, o cabrito também sai muito no restaurante, né? Que seria mais o cordeiro, o Walter muito bem lembrou, né? Na tradição judaica, se você colocar dessa forma, mas a perna de cabrito cai muito bem nesse dia, além das massas. O Walter, milagre de Jesus nessa época. Foram vários milagres que bem lembrou o Fábio também nos bastidores, mas relacionado ali aos peixes. Bom, Joyce, se nós formos pensar melhor, de uma maneira mais direta sobre a vida de Cristo, toda a vida de Jesus Cristo, do Mestre de Nazaré, está relacionada com a pesca. Não só a atividade profissional, porque os 12 apóstolos todos eram pescadores, mas até o contexto da época, né? Se nós formos olhar todas as parábolas, a maioria da mensagem crística está diretamente relacionada com a pesca dos homens, com a pesca das almas. Então, esse peixe, que é um símbolo de abundância, pelo menos em 2 milagres, Jesus encheu as redes de peixes. Então, foi um milagre considerado assim, incrível
incrível na época. Pedro, quando precisou pagar o óbolo do templo, ele abre um peixe e encontra uma moeda dentro do peixe. E aí ele consegue pagar e consegue evitar de ser preso. E o que é mais incrível, que eu acho assim o top de todos os milagres cristãos, né? Com 5 pães e 2 peixes, Jesus alimenta uma multidão de mais de 5.000 pessoas. Isso é fantástico. Isso é lindo. Isso é fantástico. E agro, né? E é agro. E é agro também. E agro. E o agro reúne as pessoas à mesa, né? Verdade. A família, os amigos, fechar negócios. É sempre o agro que está reunindo, né, Fábio? A passagem, assim, acho que talvez a última passagem, a última ceia de Cristo, entendeu? Então, não só tinha pão, tinha vinho, tinha peixe na mesa, eles se alimentando. Então, acho que isso é muito bonito, né? Como você disse, é uma realidade, é uma tradição que foi mantida daquela época até os dias de hoje. E tem que ser preservada. Na minha concepção, é muito valoroso e muito significativo. O Fábio, o peixe ele é considerado um alimento mais simples do que a carne, né? Mas se olharmos nos dias de hoje, tem pratos com peixes até mais sofisticados e até mais caros do que a carne, né? Sim, pegando em outros princípios de outros tempos, sardinha, por exemplo, quando eu era principalmente criança, estamos falando de 35 anos, 40 anos atrás, era um alimento muito simples, que passava na frente da nossa casa, às vezes as pessoas vendendo, você comprava ali na peixaria do lado da sua casa, hoje se tornou uma coisa mais sofisticada. Talvez em algum contexto o bacalhau também não era muito diferente, você comia bacalhau de uma maneira mais simples, sua avó fazia, sua mãe fazia, sabe, um primo convidava você para comer, o botequim tinha, assim, uma feijoada tem, o botequim tinha bacalhau então, em X dias da semana. E foi se sofisticando. Eu tenho comigo uma coisa, e nada contra, pelo amor de Deus, isso aqui não é uma crítica velada, tá? Mas o mundo tem muita sumidade, né? Que todo mundo é sumidade nas coisas, as pessoas passam a ter medo de experimentar. Quando as coisas ficam mais a nosso nível, vamos chamar assim, você passa a não ter medo. Vamos experimentar, vamos tentar fazer, vamos chamar pessoas para comer, para poder degustar daquilo que muitas vezes é visto com um olhar mais, nossa, isso aí não é para mim. E não é verdade. Isso é verdade, né? As pessoas, né, colocam distante, né? Vivemos tempos de influencers, né? Instagramáveis, que criam certas receitas, certas situações que distanciam as pessoas e às vezes coisas acessíveis para todo mundo. Se me permite falar, e acho que também isso cabe nesse contexto que a gente está falando, é o caso do vinho, por exemplo. Uma vez me perguntaram, qual que é o melhor vinho para comer com massa ou com peixe? Eu falei assim, o melhor vinho é aquele que mais te agrada. É verdade, com certeza. Entendeu? Porque não adianta você não é o valor tomar agregado. Até se você for para fora, não sou uma pessoa extremamente viajada, mas eu sei quando a gente vai para fora, o vinho que todo mundo mais toma é o vinho de mesa. Que é o vinho da casa. É o vinho da casa. Então é o vinho que casa. você mais gosta. Essa coisa de você querer ser instagramado, vamos postar o vinho, pede um vinho caro, tal, para postar. Isso é bobagem, bobagem. A gente tem que entender que ser feliz está muito mais na simplicidade do que na ostentação. Mas faz a gente dar risada. Né? Faz. Eu lembro que uma das primeiras vezes que eu fui à Europa, vamos tomar vinho francês porque a gente está na França, né? Claro, é o que tem. Então é isso aí. Mas o melhor é aquele que agrada ao paladar. Com certeza, absoluta, sabe? Essa coisa de você viver sem o tempo todo com peso, que você tem que ser o mais bonito, o mais chique, o mais rico. Pelo amor de Deus. Final de semana, eu meio que chamo de refúgio, acabo indo para a chácara, a coisa que a gente mais faz lá, ou é matar uma galinha para comer, ou inventa de querer matar um porco para comer, sabe? Daqui a pouco vai andar de cavalo e você tá sujo de terra até a cabeça e lava a mão e pega uma língua. É vivendo a vida. Minha filha, a coisa que eu mais gosto de ver minha filha fazer é correr atrás de pato, galinha, tá? Sem tirar os prazeres daqui, de ir num bom cinema, ir num bom teatro. E quando eu falo bom na conotação do bom, é um filme que você gosta, tá? Agora tá uma crítica a um filme da Disney que acabou de estrear. Tudo bem, quem gosta, quem não gosta, tem crítica ou não tem crítica. Gente, vamos parar de ser menos críticos e ser mais felizes. Exatamente, aí é o resgate das tradições, como diz o Fábio aqui, né? O andar a cavalo, matar galinha. Só que a filha dele está vivendo agora, mas quantas crianças, gerações que não têm? Filha, Sim. que tem acesso a isso, né? Porque hoje em dia a gente pode até dizer que isso virou luxo. Verdade. Porque a maioria das crianças, né, Joyce, acaba vendo até o peixe na tela. Não dá nem para ver ao Ele vivo. não viu. Exatamente. E o pai dele hoje não está, talvez, muito preocupado em oferecer esse tipo de coisa. Eu falo assim, as pessoas, ninguém nasceu sabendo nada. Todo mundo aprende, de alguma forma. As minhas lembranças, até porque meus pais são nordestinos, tem muito a ver com a terra. Então, nesse contexto, eu penso o seguinte, base fundamental dos meus valores veio do simples. E eu quero que a minha filha carregue muito disso com ela.
ela pode se tornar uma pessoa muito melhor, eu espero que ela se torne uma pessoa muito melhor do que eu, em várias coisas, mas esses resgates de valores, esses valores estejam presentes em todos os tempos. Ele falou uma coisa muito certa, tá? Quem mora na cidade grande, e eu já passei por isso, porque assim, não tive chácara a vida toda, eu tive numa fase há pouco tempo atrás, e meus amigos do local falam assim, é homem da cidade grande, que não sabia nada, que não vê nada, assim, assim, assado. E é verdade, mas porque eu não procurava. Eu passei praticamente 30 e poucos anos da minha vida, tá, sem procurar isso. E quando eu tive minha filha, eu falei assim, não, acho que está na hora de buscar algumas coisas um pouquinho mais familiares, que vai fazer muito mais, vai criar muito mais raízes na cabeça dela. A idade, eu acho também que o acesso. Sim, né? o acesso. A condição de acesso para a gente chegar nisso tudo, né? Verdade. Ainda bem que eu acho que o Brasil é muito grande, ainda tem muita coisa para ser explorada, e principalmente você que está aí na sua fazenda, na sua chácara, no teu sítio, aproveita esse privilégio, entendendo que isso que você tem do seu lado, que é o verdadeiro luxo. Então, nesta quinta-feira santa, veja que natureza santa e bela que você tem à sua volta. E tenho certeza que quem está na cidade está se imaginando num lugar assim. A gente teve contato com a terra que criou, você foi criado no Mato Grosso, eu em Santa Catarina, você no Nordeste. A gente teve contato com a terra e o agro hoje em dia cada vez mais, né, em alta, as pessoas entendendo que o Brasil é o país do agro. Essa terra, esse contato com a natureza é o que recarrega as nossas energias. Com certeza. Hoje você pega... Eu tenho amigos, por exemplo, a sacada dele praticamente é uma horta, entendeu? Então as pessoas estão buscando esse contato, sabe? De você estar mais próximo de alguma forma com o agro, entendeu? E é aquele prazer, tá cozinhando, não, vou pegar uma salsinha, vou pegar um coentro da minha hortinha ali, que está na minha sacada. Isso é muito legal. E, inclusive, faz a pessoa ter até mesmo um certo respeito maior para essa pessoa que está plantando no campo, que entende que demora, que se você não cuidar, se você não aguar, se você não adubar, não vai sair aquele condimento maravilhoso que você tanto quer para você usufruir depois. É verdade, você tendo essa experiência com uma hortinha, com uma plantinha, vendo lá a dificuldade para você acompanhar o crescimento, o desenvolvimento, você acaba valorizando mais o homem do campo. Vamos a um rápido intervalo e já voltamos. Atenção, cansados de tomar vários comprimidos por dia, como magnésio, cúrcuma, creatina, colágeno e outros? Você que sente dores nas articulações, tem artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores nas pernas, na coluna, esse recado é para você. Cauti, é isso mesmo. A Vitae Gold inovou mais uma vez e trouxe o Vitae 7.1, desenvolvido especialmente para você que tem mais de 50 anos. É uma fórmula revolucionária que une os 7 produtos com estudos científicos e que são os mais receitados atualmente. Portanto, vamos simplificar a vida. Tudo isso em uma única cápsula, trazendo o conforto e a praticidade e o efeito que você quer sentir para viver livre das dores. Cauti. E vejam só, com Vitae 7.1 você tem magnésio para a estrutura óssea, a cúrcuma para aliviar as dores, a creatina para fortalecer os músculos, o colágeno tipo 2 para as cartilagens, o MSM para reduzir os inchaços, a clorela para o fígado, a vitamina C para a imunidade. Todos esses ativos já possuem estudos científicos que comprovam a sua eficácia no auxílio a diversas doenças e no auxílio das dores e inflamação em geral. É isso aí, então liga agora, 0800 291 2200 e peça o seu Vitae 7.1. Tudo que você precisa em um único produto. E presta atenção, na promoção, as 100 primeiras pessoas que ligarem agora ganham 70% de desconto e vão ganhar esta câmera para garantir a segurança de sua casa e de quem você mais ama, que foi o maior sucesso entre os nossos clientes. Cauti. É isso aí, não fique de fora dessa. Chega de tomar 20 comprimidos por dia. Com apenas 2 cápsulas do Vitae 7.1, você tem tudo isso de forma 100% natural. Então ligue 0800 291 2200 e mude sua vida hoje. Walderson, voltando a falar aqui dos significados da sexta-feira, da Páscoa, desse período, a cruz era tida como um instrumento de morte assim mais humilhante, né, naquela época. Horrível, Joyce, porque ia para a cruz exatamente o condenado que não queria que tivesse salvação, porque era um castigo muito horrível, né? Imagina você pendurar alguém
e deixá-lo em agonia por muito tempo, porque nem todo mundo é colocado e morre imediatamente. Se a gente for, mesmo no caso de Jesus Cristo, se você vai fazer uma leitura técnica dos evangelhos, ele fica mais 4 ou 5 horas, né? E ainda teve que ser espetado por uma lança, tal, para ver se adiantava o processo de falecimento dele. Então era um castigo extremamente desonroso, mas virou o que? Símbolo de salvação. A tal ponto que mais 2 apóstolos foram, vamos dizer, condenados à morte de cruz, mas nenhum deles aceitou ser na cruz de Cristo. Pedro quis que colocasse de ponta cabeça, de cabeça para baixo, então a parte de cima ficou embaixo, e André era uma cruz em X. Então é muito interessante, porque os apóstolos também participaram dessa paixão tão dolorosa. Ô Fábio, nós já falamos aqui do bacalhau. Tem bastante saída também lá no restaurante, o bacalhau, nesse dia? Demais. Eu acho que se você tiver que eleger um prato como o mais tradicional da Páscoa, com certeza, no Brasil pelo menos, é o bacalhau. Todo mundo tem uma receita, todo mundo tem uma lembrança afetiva de infância, sabe? Ou buscam restaurantes especializados ou tradicionais em servir bacalhau. Você falava aqui da simbologia do linguado no início, você falou rapidamente. Sim, porque é uma história bonitinha, que diz que a mãe de Deus tinha ido tomar banho e o linguado apareceu para... Os peixes tinham saído de perto, mas ele ficou, porque ele é um peixe que fica no fundo, na areia, ele ficou olhando. E aí olhou tanto que, de castigo, o olho de baixo veio para cima, ficaram os 2 olhos de um lado só e com uma certa deficiência visual, para dizer assim, olha, nunca mais faça isso. Então é um pouco de castigo, é uma lenda infantil, mas é muito interessante porque ela mostra que até a natureza deve ter um certo respeito com as chamadas figuras importantes, né? Com as divindades que acompanham a nossa vida. Então não é apenas com a figura divina, com o Filho de Deus, mas também com a Mãe de Deus, porque ela também faz parte. Ô Fábio, tem aumentado também a procura por peixes em outras épocas do ano? Olha, posso falar mais para o meu restaurante, tá? Nas épocas mais quentes do ano, principalmente verão, mas em São Paulo está quase que igual ao Rio de Janeiro, de tão quente o ano todo, as pessoas estão comendo mais peixe. E tem uma onda fitness também, onde as pessoas buscam uma vida um pouco mais saudável e tem essa lembrança que eu não consigo decifrar se ela é tão real quanto eles pensam que é, esse pessoal mais fitness, que o peixe é mais saudável do que um frango ou do que uma carne vermelha. Talvez a carne vermelha com certeza seja, entendeu? Mas acho assim, nessas épocas mais quentes e no final do ano, com o advento do verão, vende-se muito mais peixe, 40% a mais com certeza. Fábio, tem uma dica para não errar numa receita com peixe? É na limpeza, muito limão? 2 dicas. Primeiro, manter em lugar refrigerado. Tá? E paciência. Na cozinha você não pode fazer nada com pressa que não dá certo. Me permita pegar um gancho do Vasco, que eu gostei de tudo que ele falou e uma coisa que, simbolicamente, pelo menos familiar, sempre para a gente foi. Sexta-feira Santa sempre foi um dia de reflexão. Você está mais introvertido, pensativo, realmente, para as pessoas que vão se confessar, se confessarem, tá? E lembrar o que tá acontecendo naquele dia. E no domingo é um dia de glória, é um dia de festa, é a ressurreição de Cristo, é um dia de festejar, tá? Ele venceu a morte, a vida eterna. Então, assim, isso se transmite muito no restaurante. Quando você vai na sexta-feira no restaurante, você chega lá, as pessoas... Eu não sei te dizer se tem a ver, porque justamente por conta disso que eu estou falando. Mas todos estão mais calmos, não comem carne, sabe? Comem mais peixe e tudo mais. No domingo, em família, é mais feliz. Tá a criança correndo, tá o avô, tá o pai. Você vê que quem não vê o avô há muito tempo, ou não vê o pai há muito tempo, tá todo mundo mais feliz no domingo. Um monte de barulho. Exatamente. E a família reunida, E a né? família reunida. Então, essa tradição, acho que ela, no contexto geral, ela traz essa simbologia, né? Sexta-feira ela é mais reflexiva, entendeu? O domingo ele é mais festivo. E isso é um momento de família. Fábio, foi um prazer recebê-lo aqui. Volte sempre. Eu que agradeço o seu convite. Se você me permite, quero fazer um convite a todos os nossos telespectadores, deles irem ao Leles da Bela Cinta. Vou estar lá no domingo de Páscoa, receber todo mundo, que vai ser um grande prazer
e um dia maravilhoso. E Curitiba também vai funcionar? Curitiba também vai estar, meu pai vai estar lá em Curitiba, que ele mora em Curitiba hoje, vai estar recebendo todo mundo lá também com bastante felicidade. É isso aí, Walderson. A gente se vê amanhã. Com certeza, Joyce. Então eu desejo, olha, uma quinta-feira espetacular para você e amanhã tamo junto. E é isso aí, siga o nosso perfil no Instagram e vamos fazer do agro esse campeão brasileiro uma paixão nacional.